O resultado do Enem de 2015 demonstrou para a gente que das 100 escolas mais bem avaliadas no nosso país, apenas 3 são públicas. 9 em cada 10 dessas escolas estão abaixo da média nacional. E isso por si já demonstra um grande contraste entre educação pública e educação privada no nosso país. Nosso som tá nos barracos, é mais alto que os prédios. E eu sei, como eu sei, que és um de nós. Em frente a esse cenário catastrófico na educação, o então presidente Michel Temer propôs a reforma do ensino médio, que na prática aprofundou ainda mais essa desigualdade entre educação pública e educação privada. Por quê? Principalmente porque desobrigou as escolas de ministrarem todas as disciplinas que até então eram obrigatórias. E, a partir de um movimento que começou aqui mesmo no Paraná, que foi da ocupação das escolas, os estudantes se mobilizaram, reivindicaram uma educação laica, gratuita, de qualidade, pública, mas o Congresso Nacional ignorou as vozes da população, sobretudo dos estudantes, e aprovou a medida. E quem ganhou com tudo isso foram as grandes redes privadas de ensino, pois com a reforma do ensino médio, que sucateou o ensino, que retirou recursos da educação, fez com que um espaço grande fosse aberto para os grandes tubarões da educação privada, que ofereceram uma grade curricular extensa, com professores qualificados e por um custo cada vez maior. Para os ricos, uma educação ampla e qualificada, que lhes permita governar o Estado e as empresas. Para os pobres, uma educação profissionalizante, precária, que apenas lhe condiciona a votar nos ricos e a trabalhar para eles. Aqui no Paraná, esse assalto à educação pública para favorecer as redes privadas de ensino fica evidenciado quando o governador Ratinho Júnior nomeia para secretário da Educação uma pessoa como Renato Feder. O secretário é autor de um livro em que ele mesmo questiona se é o Estado a entidade certa para operar dezenas de milhares de escolas. Será que o controle público é a melhor forma de gerir um colégio, escolher material didático, pagar professores e cuidar da manutenção? Diz ele. E agora, justo ele, que não acredita na educação pública, é o responsável por coordenar a educação para mais de 1 milhão de alunos e gerenciar mais de 100 mil servidores da educação pública. Nesse mesmo livro, ele propõe que a solução para a educação é a completa privatização do ensino superior e, em seguida, fazer o mesmo com o ensino fundamental, com os cursos técnicos e com a pré-escola. Todos esses ciclos devem ser, segundo ele, adaptados ao sistema de vouchers. Ratinho Júnior colocou a raposa para cuidar do galinheiro. Desde o início da gestão, Ratinho Júnior vem usando a desculpa da falta de recursos para retirar direitos dos professores, dos funcionários, mas no meio da pandemia ele arrumou mais de 22 milhões para contratar, sem licitação, empresas privadas para implementar o seu projeto de ensino à distância na rede pública do Estado. Porém, não investiu nada, nenhum centavo, para que as crianças pobres de escola pública tivessem condições de acessar o conteúdo das aulas pela internet ou mesmo pela televisão. E a minha vizinha mesmo, de janela, tem 2 crianças, uma de 11 e uma de 9. Eles não têm computador, não têm notebook, embora tenham celulares. Ela trabalha o dia todo e não há um tutor, alguém que oriente essas crianças, e também não há equipamento. Nessas condições, é claro que as crianças tiveram que suspender as aulas. Foram 20,9 milhões para as empresas de telefonia privada, foram 900 mil reais para a Rede Record exibir as aulas em TV aberta, foram 300 mil reais para a empresa IPTV desenvolver um aplicativo chamado Aula Paraná. O que é curioso é que dias depois, segundo o próprio governo, a empresa IPTV pediu para alterar o contrato e não receber absolutamente nada pelo desenvolvimento do aplicativo. Mais curioso ainda é saber que até o início da pandemia, a tal IPTV tinha desenvolvido apenas um aplicativo, o Mano, mas que em questão de meses se tornou a maior fornecedora de aulas online do país. Responsável por aplicativos usados por 7,1 milhões de professores e estudantes no Paraná, em São Paulo, no Amazonas, no Pará. E o que vai deixando de ser curioso e se tornando criminoso é que uma das maiores criações da IPTV é a TV Bolsonaro, criada pelo clã, pela família, pela familícia, em 2018, e que funciona justamente por esse aplicativo Mano. A gente está agora criando uma plataforma própria, um canal chamado TV Bolsonaro. E para você ter acesso a ele é muito simples. É só baixar o aplicativo
Mano, que se escreve M-A-N-O, que é uma tecnologia 100% brasileira, produzida por brasileiros, portanto, da nossa total confiança. No Amazonas e no Pará, por exemplo, os alunos da rede pública de 4 a 17 anos precisam usar o aplicativo Mano para ter acesso ao seu conteúdo didático. E ali, ao lado das videoaulas do ensino público, está a TV Bolsonaro, transmitindo seus pronunciamentos, entrevistas, fake news, a sua apologia incessante à morte, ao uso de armas, à ditadura militar. Justamente o grupo político que levanta bandeiras como escola sem partido é o mesmo que promove escola com partido. Hipócritas. Aqui no Paraná e em São Paulo, pelo menos os alunos não precisam entrar no Mano, já que a IPTV desenvolveu aplicativos específicos. Porém, para acessar esse aplicativo, professores e estudantes têm que conceder informações de cunho pessoal, além dessa empresa acessar os dados da Secretaria de Educação. E o secretário da Educação, Renato Feder, parece não ver problema algum nessa invasão de dados das crianças e adolescentes, nem no fato do aplicativo não funcionar corretamente e nem no fato desse modelo ser um modelo excludente, que promove cada vez mais uma evasão escolar no nosso estado. Nesse contexto, as dificuldades dos alunos do ensino médio da escola pública só aumentam, porque não estão sendo suficientemente preparados para encarar o Enem ou o vestibular. Muitos estão preferindo reprovar para ter mais tempo para fazer o vestibular no ano que vem. Além de todas essas dificuldades enfrentadas pelo sistema educacional da pandemia, há também o lobby, a pressão das escolas particulares, pelos tubarões do ensino privado para a volta às aulas, porque não querem ser os únicos culpados pelo aumento da contaminação que obviamente se dará caso volte às aulas. Sem o treinamento adequado e sem o equipamento específico para evitar essa contaminação, haverá um desastre. Mas para essas pessoas, o dinheiro sempre está à frente da vida. Uma outra raposa que já assaltou os recursos da educação pública foi o ex-governador Beto Richa. Ele foi investigado na Operação Quadro Negro sob suspeita de ter desviado mais de 20 milhões de reais que eram destinados à construção e reforma de escolas públicas, mas que foram desviados por uma rede de corrupção envolvendo o secretário da Educação, envolvendo as construtoras e o próprio Beto Richa. O Ministério Público apontou o Beto Richa como chefe da organização criminosa e também como principal beneficiário das propinas que eram pagas. E o Richa é réu em outras 3 operações: Rádio Patrulha, Integração e Piloto. A carteira de supostos crimes é extensa: corrupção passiva, fraude à licitação, organização criminosa, propagação indevida de contrato de licitação, obstrução de justiça, lavagem de dinheiro. Mas passou 30 dias isolado dos outros presos, com beliche, televisão, rádio e todas as mordomias, e logo se viu em liberdade. E a justiça, que condenou 12 pessoas na Operação Quadro Negro, pegou as maiores penas das pessoas que tinham maior grau de responsabilidade sobre o dano ao patrimônio público, que foi o ex-secretário da Educação, o dono da empreiteira, e reduziu por conta de caguetagem, de delação, e agora cumpre em pena domiciliar. E o Beto Richa também está livre, ou seja, ninguém foi preso. Mais uma prova que a justiça desse país só serve para condenar o delito que os pobres cometem contra os ricos, mas nunca o que eles cometem contra nós. E em Curitiba a gente vive a realidade de falta de vagas para mais de 9 mil crianças de 0 a 3 anos em berçários e em creches públicas. A maior necessidade de vagas está na região sul, nas regionais do SIC, Bairro Novo, Tatuquara, Cajuru, com mais de 4 mil crianças na fila. Porém, o prefeito Capivara, Rafael Greca, decidiu que não é necessário mais a abertura de novas vagas. Pelo contrário, está trabalhando para fechar as unidades de ensino fundamental básico do município. Em um vídeo, num balanço das coisas boas que a princípio ele fez para o município, ele disse: "E vou, de uma vez por todas, acabar com essa demanda de dizerem que falta vaga para creche em Curitiba. Curitiba está acima do índice recomendado pelo Plano Nacional de Educação,
porque já atende mais do que 50% da demanda de creches. Essa fala revela que o prefeito se importa apenas com números, despreza por completo as pessoas, já que não se importa com os pais, com as mães, com os avós que precisam trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos. Além disso, a gestão Greca vem fazendo um sistemático desmonte do serviço público quando retira direito dos servidores. Em 2017, por exemplo, retirou 700 milhões do Instituto de Previdência dos Servidores, por meio de uma manobra antidemocrática que retirou a votação da Câmara Municipal dos Vereadores e jogou lá para a ópera de arame para evitar a contestação dos servidores. E em meio a essa crise da educação que o país inteiro está atravessando, a gente percebe a importância de um de nós lá na Câmara dos Vereadores de Curitiba, porque nós somos frutos da educação pública. Nós sabemos o que nela tem que ser continuado e o que nela urgentemente precisa ser modificado. Nós sabemos o poder de emancipação enquanto ser humano que a educação nos proporciona e a única possibilidade de mobilidade social, a única possibilidade do jovem negro de periferia se manter vivo e em liberdade. A educação integral e os projetos de contraturno são essenciais hoje em dia para as crianças do ensino fundamental, justamente porque os pais, para trabalhar com um custo de vida cada vez mais alto que a gente vive, precisa ficar mais tempo ausente de casa. E por isso é necessário a ampliação das vagas nas creches de Curitiba, que sabemos ser insuficientes, a valorização dos profissionais, dos servidores públicos municipais da educação e também a criação de centros de educação integral que sejam multidisciplinares, que sejam esportivos, culturais, artísticos e que tenham a capacidade de revelar os talentos escondidos na periferia. 1, 2, 3, bote, pum.